Olá, geração profética de adoradores e adoradoras. Um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um episódio dos Bastidores do Propósito, Identidade de Poder. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus pela sua vida, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, mas essencial. Essencial. Nós vamos falar sobre as 5 chaves, 4.5 chaves para você romper e vencer aquilo que trava, aquilo que possivelmente está travando o seu crescimento. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos a ideia de que existe algo, e eu vou dizer para você que esse algo, que é a inveja, é a maior trava para a vida de qualquer pessoa. Nós vamos orar e nós vamos começar nesse tema que é muito delicado, muito pesado e essencial ao mesmo tempo. Glória a Deus, um magnífico dia a todas vocês. Sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, como a jumentinha, Pai. Eu estou aqui, Senhor, como um vaso de pó, como cinza e pó nessa terra. Eu estou aqui, Pai, porque o Senhor me ordena. Porque o Senhor me chamou para essa boa obra. Mas eu sou a menor das menores. E eu sou a mais indigna de todas. Mas eu estou aqui. E por isso eu te peço, Espírito Santo, usa desse vaso, que é de barro, que é pó e poeira, para a tua glória. E glorifica Jesus. Fala através da minha boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Que o Senhor possa suprir as necessidades dos teus filhos e das tuas filhas. Espírito Santo. Que o Senhor possa falar. E que a tua palavra venha penetrar e dividir alma e espírito. E que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi liberada do teu trono. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nós carecemos da tua palavra. Nós dependemos do Senhor, Espírito Santo. Nós dependemos, porque sem ti, Espírito Santo, nós não somos nada. E por isso te pedimos, Espírito Santo, manifesta o teu poder. E que essas palavras não sejam palavras vãs, e muito menos palavras de sabedoria humana, mas que sejam palavras em manifestação do teu poder. Que haja uma renovação e uma transformação profunda. Espírito Santo, só tu tens palavras de vida eterna. Os teus filhos e as tuas filhas são espíritos. E eles dependem das palavras de vida. Porque as tuas palavras são vida.
Dá-nos a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus. O peso da glória de Deus. Eu já posso sentir o peso da glória de Deus. Aleluias. Deixa eu só arrumar aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero que você possa abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 17 ao 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 17 ao 21. Glória a Deus. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar aqueles e aquelas que dormem. Espírito Santo, que o Senhor atraia os corações daqueles e daquelas que estão famintas e famintos pelo Teu poder, pela Tua verdade, a esta palavra nesta hora, Pai. E que rompa, Senhor, com todo impedimento, com toda resistência, Pai, quanto a essa palavra. Em nome de Jesus, eu consagro essa palavra e essa plataforma nesta hora, esse veículo de comunicação e transmissão, Pai. Eu consagro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra do Senhor diz assim. Isso. Obrigada, amadas. A palavra do Senhor diz assim. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas, vos falo como vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Aleluia. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos Gálatas, de Gálatas, ele fala sobre as obras da carne e traz dentre as obras da carne a inveja. Invejas. E ele diz ao final que os tais que praticam não hão de herdar o reino de Deus. E eu quero que você entenda duas coisas a respeito do reino de Deus. Duas coisas. O reino de Deus, ele, para você compreender, o apóstolo Paulo não estava falando apenas quanto à salvação. O apóstolo Paulo estava falando quanto a viver também
quanto a viver uma vida no Espírito, quanto a viver uma vida espiritual. O reino de Deus, ele é salvação, vida eterna, e o reino de Deus aqui na terra é uma vida no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida que se vive pela fé. Então nós temos a salvação, que é para a eternidade, quando nós formos chamados pelo Senhor. Então nós temos a garantia da salvação. E nós temos o reino de Deus também aqui na terra. Quanto ao nosso modo de viver, quanto à nossa vida, se carnal ou se espiritual. Então, aí eu quero que você entenda. Pode existir pessoas salvas e que vão morar no céu, que são invejosas? Sim. Por quê? Porque a inveja, ela sempre está associada às demais obras da carne. A inveja sempre vai levar pessoas a praticarem as demais obras da carne. Então, praticando e se associando às demais obras da carne, podemos e corremos o risco de perder a salvação também. Mas o que nós vamos falar aqui hoje não é a respeito da salvação. Não é a respeito de perder a vida eterna. Mas é a respeito de estar perdendo, de estar correndo risco ou de estar verdadeiramente perdendo e sendo impedido, você sendo impedida ou impedido de desfrutar do reino de Deus e da sua justiça. E vivendo uma vida carnal e não desfrutando de uma vida no Espírito. Quem está entendendo já para onde nós estamos indo? E aí eu quero que você que está com papel e caneta, anote. Porque você olha, o título é 4.5 chaves para você romper a maior trava do seu crescimento no poder de Deus. O que a inveja trava na sua e na minha vida? E aí eu vou usar o termo, o que a inveja possivelmente pode estar travando na sua vida? E o Espírito Santo, ele me deu 4 pontos para você colocar, que você vai entender. O espírito, e eu quero trazer aqui, o espírito de inveja. Você viu que são vários tipos de invejas, que a inveja que está no plural, invejas. Só que essa inveja que nós vamos tratar aqui é a inveja que é o núcleo, a base de todas as maldades e destruições desde o Jardim do Éden, desde a queda do homem, para vocês entenderem. Essa inveja é uma inveja relacionada à manifestação do poder de Deus. É uma inveja essencialmente espiritual. Você vai entender. É a inveja que se manifesta na minha ou na sua vida, onde
O foco da raiva, do ódio, do desejo é a manifestação, a operação do poder do Espírito Santo. E são 4 coisas que a inveja, essa inveja, ela trava e ela destrói na minha e na sua vida. Ela trava a sua energia, a sua força, para que você não busque o reino de Deus. Segundo, ela trava e ela destrói o poder para você conhecer a Deus. Ela destrói o poder para que você não conheça as verdades e não conheçam a Deus. Terceiro ponto, ela trava, ela destrói qualquer possibilidade de você ter um posicionamento novo, de você começar a fazer coisas novas, de você ter uma transformação de vida. Então ela trava e destrói o seu posicionamento. Aleluia, Jesus. E a quarta coisa que ela destrói qualquer possibilidade de você ser uma influência no reino de Deus e de você ser um canal, um instrumento para multiplicar o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Anotem aí que vocês vão entender. Vocês vão entender isso. Então, o primeiro ponto é que quando a inveja, essa inveja se estabelece, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Destrutiva. Só que eu quero que você também abra lá em Tiago 3,14. Agora vocês vão compreender, nós vamos falar o que é a inveja. O que é a inveja? O que ela causa? E você vai entender que ela é muito sutil. Muito sutil. E eu vou contar uma história para vocês e vocês vão compreender na prática. Em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Aleluias. E diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz, daqueles que praticam a paz. Glória a Deus. A inveja, a amarga inveja, ela traz maldição para minha e para sua vida. Vocês já perceberam que tem muitas coisas, que tem muitas pessoas que não compartilham de experiências espirituais, de experiências sobrenaturais, por causa de pessoas
que criticam, ou de pessoas que entortam o queixo assim, será? Que duvidam, de pessoas que maldizem, de pessoas que mentem, de pessoas que destroem com as palavras. Só que tem pessoas que também ficam caladinhas. Elas nem se manifestam. Só que lá dentro do coração, elas estão nutrindo uma amarga inveja. Então, quando alguém diz assim, olha, eu vivi, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui arrebatada ao terceiro céu, eu vi anjos, eu vi isso, Deus falou comigo, Jesus falou comigo. E aí tem pessoas que dizem assim, ah, será? Não sei o quê, e começa a criticar. Mas tem outras pessoas que ficam ali caladinhas, que ficam ali quietinhas, e elas estão vendo a manifestação de Deus, e elas estão ao redor ali vendo o mover de Deus, mas elas, presta atenção, elas ainda não desfrutaram dessa experiência. Quando eu e você ainda não desfrutamos de uma experiência a qual eu vejo, ouço falar, o outro está dizendo, o outro está manifestando, o outro está falando, o outro está fazendo, e eu olho para aquilo e eu acho aquilo grandioso, maravilhoso, mas eu nunca experimentei, eu nunca vivi. E eu vou trazer aqui um exemplo de quando eu comecei, a buscar, lá em 2018, eu tenho os meus heróis na fé, os meus heróis da palavra e os meus heróis também, que foram homens e mulheres que cumpriram o seu chamado de maneira grandiosa e extraordinária, manifestando o poder de Deus na terra, com grandiosidade. E eu olhava, e eu, Gleiciane, eu pensava bem assim, nossa, isso é só para esses especiais de Deus. Batizar com o Espírito Santo, ensinar dessa forma, falar dessa forma, escrever dessa forma. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. O que eu estava gerando no meu coração? Eu estava gerando amarga inveja. Essa é a verdade. Quando eu olho para algo que Deus está fazendo através de alguém, ou que Deus está fazendo na vida de alguém, na família de alguém, na casa de alguém, no ministério de alguém, se eu não vigiar, se eu não tiver consciência do que nós estamos falando aqui hoje, nós corremos o risco de começarmos a nutrir dentro do nosso coração uma amarga inveja. E essa amarga inveja, e essa inveja que é uma obra da carne, ela tem sérias e duras consequências para mim e para a sua vida. Nós vamos trazer as principais consequências. Mas eu quero que você anote. Inclusive, por favor, escreva no chat. Anota essa frase. Eu sou carnal, ou eu sou espiritual maduro. Eu sou espiritual maduro. Ou eu sou um carnal invejoso. Coloca essa frase, anota ela. Ou eu sou um espiritual maduro. Ou eu sou um carnal invejoso. Ou eu sou um espiritual maduro. Ou eu sou um carnal invejoso. Sabe por quê? Onde há inveja, há carnalidade. Onde há inveja, há carnalidade. Onde há ausência de inveja, há um ser maduro e espiritual. Eu quero pedir você para clicar nesse foguinho, nesse coraçãozinho e comentar aqui, trazer nos comentários. Isso.
Glória a Deus. Ou eu sou um espiritual madura, ou eu sou um carnal invejoso. Você tem que entender isso. Você tem que entender. Essa frase, ela precisa ficar aqui, ó. Por quê? Porque você tem que estar vigilante. Você precisa ser vigilante o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo, vigilância. E como que você torna-se uma pessoa vigilante o tempo todo? Quando você é guiada pelo Espírito Santo. Então, quando você começa a praticar uma obra da carne, na mesma hora, o Espírito Santo fala: filha, isso é inveja. Filho, isso é inveja. E inveja. Aí, na hora, vocês vão entender quais são as chaves. Eu vou entregar para vocês 4.5 chaves para você romper com toda essa maldição, romper com toda essa confusão, romper com toda essa destruição, com todo esse embaraço, com toda essa trava. E você vai entender de que forma que a inveja, ela trava de uma forma absurda o seu crescimento no poder de Deus. Então, você precisa entender, ou eu sou um espiritual maduro, ou eu sou um carnal invejoso. Misericórdia. Misericórdia. Então você vai sair dessa palavra hoje, se nós conseguirmos entregar todo o conteúdo, senão nós continuaremos, porque o Espírito Santo, ele despejou um conteúdo muito vasto, muito profundo. Mas isso aqui vai salvar a sua vida. Isso aqui vai colocar a sua vida em um outro nível, em um outro patamar. É sim verdadeiramente um divisor de águas para a tua vida a partir de hoje. E eu preciso contar para você, o Espírito Santo, ele me lembra. Eu preciso contar para você que nos últimos 3 dias, não só nos últimos 3 dias, mas com intensidade, algumas semanas, o Espírito Santo, ele vem ministrando e me dando revelações, me dando clareza, discernimento de algumas coisas que ele está me ensinando e que ele quer te ensinar a partir do que o Senhor me revela dentro da nossa comunidade. Para quem não sabe, nós temos uma comunidade totalmente gratuita, no grupo, né, de WhatsApp. Essa comunidade é uma comunidade de embaixadores do reino. E lá dentro o Espírito Santo começou a me dar visão e revelação a respeito de pessoas que estão travadas, que não crescem, que não desfrutam de experiências sobrenaturais e que não desfrutam de um crescimento em Deus sobrenatural, por causa que ela está segurando, retendo, nutrindo sentimentos. Pode ser caladinha ou pode ser falando, mas a maioria está caladinha, nutrindo sentimento e praticando a obra terrível da carne, que é a inveja. E essa inveja, ela traz amargura. E essa amargura, ela trava, ela destrói. Na verdade, você vai entender que a inveja, eu já falei que quando alguém tem inveja de nós, essa inveja, ela pode gerar a capacidade de matar. Porque a inveja que outra pessoa tem de nós, ela carrega consigo um poder maligno, homicida. Só que a inveja que por acaso, porventura, eu sinto, eu nutro por alguém, ela carrega um poder suicida, um poder destrutivo. Ou seja, se eu nutro inveja, se eu carrego inveja, eu estou carregando a destruição, eu estou me autodestruindo e eu estou gerando um suicídio, morte para a minha vida. Vocês entenderem? Com base em que, Gleiciane? Com base em que você está falando isso? E eu quero ler um versículo. E eu quero que vocês entendam. Onde há inveja, anota isso aí no seu caderninho. Onde há inveja,
a ignorância, trevas, escuridão, ou seja, ausência de conhecimento. Nós não falamos lá que a inveja, ela trava a sua busca, o conhecimento, o seu posicionamento e a sua influência. A inveja destrói e trava a sua busca de crescimento, o conhecimento que você nem chega a tomar posse dele, porque você nem busca. E ela trava o seu posicionamento, ou seja, um modo novo de viver, um novo posicionamento, um novo comportamento, um novo resultado. E ela trava o seu poder de influência. Uma pessoa invejosa, ela não influencia outras pessoas. Ela não faz discípulos. Ela não faz discípulos. Veja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como homens? Então, onde há inveja, há carnalidade. Onde há inveja, há carnalidade. Quando você vê um crente invejoso, fica tranquila. Ele possivelmente carrega ali o Espírito Santo de Deus, possivelmente tá salvo. Se ele morreu hoje, ele possivelmente vai para o céu, só que ele não reina, ele não herdou o reino de Deus e não manifesta o poder de Deus aqui na terra. Porque não é possível manifestar o poder de Deus sendo carnal, vivendo como homem carnal. Agora eu quero que você anote uma outra coisa. Anota assim: ou eu sou a imagem de Jesus e o amor de Deus flui no meu coração. Eu sou a imagem de Jesus e o amor flui. Ou eu sou a imagem de Satanás, presta atenção, e eu nutro inveja no meu coração. Sabe por quê? Porque a inveja é um dos grandes atributos do orgulhoso. Então o invejoso, ele é orgulhoso. E Satanás, ele é a referência da inveja. Porque ele carrega consigo, né? Se eu posso trazer assim, Satanás carrega a identidade de ser o invejoso. O orgulhoso invejoso que queria assentar-se no trono de Jesus Cristo à destra da majestade de Deus. Então, ou eu sou a imagem de Jesus e meu coração é nutrido em amor, ou eu sou a imagem de Satanás porque eu estou nutrindo a inveja no meu coração. Isso é muito pesado. Agora, eu quero que você, assim, eu acho que você não tem ideia do quanto a inveja, ela é perigosa e o quanto ela pode estar travando o seu crescimento de poder. Presta atenção. Você pode, agora nós vamos entrar, você pode estar repelindo, expulsando da sua vida o que você mais quer, o que você mais almeja, o que você mais deseja viver. Só que a inveja, ela traz uma cegueira, viu? A inveja, ela traz uma cegueira. Então, que você anota aí, a inveja, ela traz uma cegueira espiritual e isso nós chamamos de incredulidade. Você não consegue
crer que aquilo ali também pode ser desfrutado para você e desfrutado por você. Você vai entender isso um pouquinho agora. Eu preciso trazer para você o que é a inveja. Gleiciane, mas o que é a inveja? Para eu entender. Então, a obra da carne chamada inveja, agora eu vou pegar um pouco mais fundo. Essa obra da carne chamada inveja, dependendo do grau, do nível em que ela está enraizada no coração, presta atenção, existem níveis. Então, quando, por exemplo, eu sinto um sentimento, né, de inveja, e quando eu passei por uma purificação muito forte, eu sinto um sentimento, eu tô no grauzinho 1, assim, eu tô ali no negocinho ali, sabe? No nível 1. E aí, só que isso pode gerar raízes tão profundas e eu começar essa inveja tornar-se a minha pseudo-identidade. Eu começo a ser uma pessoa invejosa. E uma pessoa invejosa, sabe aquelas pessoas reclamonas, resmungonas, que só reclama, que só sabe olhar para as coisas difíceis da sua vida? Possivelmente essa pessoa está com um nível de inveja já enraizado um pouco profundo. Ela nem percebe, mas a raiz da inveja já criou uma certa profundidade na vida dela e já criou uma certa cegueira espiritual que ela começa a olhar só pro negativo, só pro ruim da vida dela. E ela, minha vida tá difícil porque a minha luta tá maior, porque tudo tá mais difícil, porque você não sabe, porque lá em casa o negócio... E aí a pessoa tá ali, o nível... Aí você fala, nossa, eu nunca pensei que a inveja poderia estar ligada a tantas coisas. Sabe aquela frase que as pessoas, que alguns mentores utilizam? Eles dizem assim, para de ser vitimista, sabe? Para de ser vítima da sua vida. Na verdade, eles usam a palavra vitimista para ficar um tanto que menos pesado, para ficar mais bonito, né? Chama uma pessoa de vítima. Mas na verdade, a vítima, o vitimista, ele é um invejoso. Só que ele às vezes não tem consciência disso. E aí eu quero trazer esse alerta para você. O Espírito Santo de Deus, quando ele começou a falar comigo para eu trazer esse tema, eu falei, Senhor, é muito pesado. E ele disse, filha, tem pessoas que querem ser libertas, mas elas nem sabem que elas estão nutrindo inveja e que elas estão vivendo essa amargura dentro delas. Então eu quero que você também abra o seu coração e que você não pense assim, nossa, mas eu não sou invejosa. Eu não sou invejosa. Sabe assim? Não, eu sou uma pessoa espiritual, eu não sou invejosa. Eu quero que você abra o seu coração e entenda que a partir de agora nós vamos falar de detalhes que possivelmente você vai falar, meu Deus, mas eu não sabia que sentir isso, pensar isso, agir assim, eu não sabia que isso era traços, características que manifestam a inveja. Entende? Então eu quero que você abra o coração. Eu não quero que você se ofenda com essa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, a única coisa que Ele quer, através da palavra que Ele liberou, é que você seja verdadeiramente livre para crescer, para romper e para subir os mais altos níveis que Ele tem como plano para a tua vida. Então pode ser pesado. Quem tá sentindo o peso na atmosfera? Tem um peso na atmosfera muito forte hoje. Por quê? Porque Satanás, ele não quer. Os demônios não querem que você tenha consciência do que nós estamos falando aqui. Porque um invejoso cego é um invejoso perpétuo. Agora, um invejoso que começa a ter consciência, ele é um liberto para viver uma vida no Espírito, cheia do poder de Deus.
Então, olha, a obra da carne chamada inveja é um sinal de morte espiritual. E também é um sinal de que alguém que mesmo carregando a vida, ou seja, o Espírito Santo, ela ainda é uma criança e não é madura. E ela não vive na sua identidade de poder. Então, uma pessoa invejosa, ela é imatura, ela é carnal, e mesmo ela, pagando a banca de eu sou crente, eu sou evangélica, mas ela é uma pessoa carnal e possivelmente, e olha que perigo, ela pode estar como morta espiritual. Eu vivi isso, gente. Eu vivi isso. Só que eu vivi a inveja no nível mais profundo que você pensar. Eu vivi ela na raiz. E a inveja sempre leva à depressão, à ansiedade. Ela sempre leva pra lá. Sempre. Então, fulano, você conhece, é depressivo. Tem a raiz, amarga inveja lá escondida. Depressão, tem amarga inveja lá escondida. Tem. Pode vasculhar que você vai encontrar. Agora, afinal, o que é a inveja? O que é a inveja? E o Espírito Santo, ele trouxe de uma forma assim, bem simples, nesse ponto que nós estamos falando. A inveja é a essência da carnalidade. Essência. A essência da carnalidade. A inveja, ela é a essência da carnalidade. Ela acontece, o Espírito Santo trouxe assim para você compreender o que é a inveja. Ela acontece, quando é que a inveja acontece? Quando você não carrega, quando você não manifesta, quando você ainda não possui algo. Pega agora, eu vou repetir. A inveja é a essência da carnalidade que se manifesta quando você ainda não manifesta, não carrega e não possui, não tem algo. Então, quando você não tem algo, quando você não faz algo, quando você ainda não recebeu de resultado esse algo, que algo é esse? Que alguém já tem, que alguém já faz, que alguém já realizou, porque você acredita que para você não é possível. Presta atenção. Olha quando que a inveja se manifesta. Eu vou dar um exemplo aqui. Você olha para a vida do apóstolo Paulo. Eu vou usar o apóstolo Paulo como exemplo. E lá ele diz assim: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Eu vi e ouvi coisas indizíveis. Meu Deus. Agora você quer ver como que a inveja ela se manifesta rápido, que você nem percebe. Quando eu li essa passagem, eu li e falei, uau, como esse apóstolo Paulo foi o cara. Isso é só pra ele mesmo. Pá, pra frente, vamos pra frente. Sabe? Olha o que aconteceu em fração de milésimos de segundos. Você acabou de rejeitar a busca, o conhecimento, o possível posicionamento e a possibilidade de influenciar, manifestando, carregando e tendo a experiência que o apóstolo Paulo teve. Olha que coisa louca. Aí você ouve alguém dizer... Eu não vou trazer muitos exemplos porque pode ser variados. Eu trouxe esse porque o apóstolo Paulo, quando ele conta isso, você fala, meu Deus,
Salve, se eu não estiver enganada, tá lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, 11. Acho que é o 10, tá? E ele diz, fui arrebatado ao 3º céu, vi e ouvi coisas indizíveis, que ao homem não é possível falar, eu não posso dizer. E foi exatamente por causa disso que ele foi dado a ele um espinho na carne. Então eu vou repetir. Então quando você... A inveja, não tem como eu te falar ela, sem explicar como ela se manifesta. Porque é um sentimento muito prático. Então a inveja é quando você sente que algo, você olha para algo que alguém carrega, que alguém manifesta, que alguém está fazendo ou que alguém possui. E você olha e fala assim, uau, que coisa incrível. Mas não, vamos pra frente, isso não é pra mim, isso é só pros grandes. Isso é só pros grandes, é só pros incríveis, pros dignos, pros maravilhosos. Se existe alguém digno na terra, se existe alguém maravilhoso na terra, é só pra esses. É só pros grandes heróis da fé, como se esses grandes heróis não tivessem uma história trágica de dificuldade, uma história de uma vida pregressa de pecado, como o apóstolo Paulo, que outrora era um assassino, perseguidor, aprisionador, injusto. Aí você começa a ter esse sentimento e você começa a separar qualquer possibilidade de você manifestar, de você fazer e de você ter aquilo que você fala, uau. E ao mesmo tempo que você fala, uau, você não crê. Então, a inveja, ela manifesta uma incredulidade. Você não crê que aquilo é possível. Você manifestar, você possuir, você carregar e você realizar. Você gera uma incredulidade. Na verdade, a incredulidade já está ali gerada. Então você manifesta o sentimento da inveja e você começa a fazer isso aqui, ó. Isso não é pra mim. E você começa a se afastar, mesmo que de maneira inconsciente, mesmo que de maneira que você nem estava tendo a consciência disso. Agora vem a segunda parte do conceito. Quando você repele de forma inconsciente, não é algo que você tá ali, não, eu tenho raiva de o apóstolo Paulo ter sido arrebatado, eu tenho raiva da Gleiciane ter essas experiências com Deus, eu tenho raiva, ódio, ira, porque, vou dar aqui um exemplo, tô dando um exemplo, porque a Artenísia está manifestando esse poder, porque a Cassiana deu esse testemunho, porque ela disse que aconteceu isso, e eu tenho raiva, E de onde vem a ira? Ó, irar-se contra alguém, odiar aquilo que seria objeto do seu desejo. De onde vem a ira? Toda incredulidade, quando você não crê que algo é possível para você, isso, mesmo que de forma sucinta, mesmo que de forma sutil, velada, aquilo vem uma ira, uma raiva no seu coração de falar assim, nossa, por que isso não acontece comigo? Por que isso não manifesta na minha vida? Por que eu não carrego esse poder? Por que eu não falo em línguas bonito assim? Por que eu não fui arrebatada assim também? Por que eu não consigo orar em línguas tantas vezes quanto o apóstolo Paulo disse que orou? E a incredulidade, a cegueira espiritual gera essa ira, essa raiva que inicialmente era objeto do meu desejo. Ora, eu desejo viver os mais altos níveis do poder de Deus. Quem aqui deseja viver os mais altos níveis do poder de Deus? Coloca no chat. Coloca assim, eu desejo viver os mais altos níveis do poder de Deus. Então nós queremos viver os mais altos níveis no poder
e manifestando, operando, fazendo e recebendo e carregando e realizando nesse poder. Só que se eu começar a nutrir a inveja no meu coração, eu vou começar a repelir, porque eu vou começar a não crer que isso é possível experimentar, e eu vou começar a nutrir um ódio, uma raiva pela pessoa que manifesta, que carrega, que possui, e possivelmente eu estarei gerando uma repulsa daquilo que outrora, inicialmente, era objeto do meu desejo. Então, quando nós olhamos para alguém que carrega o poder, foi exatamente isso que os fariseus fizeram com Jesus. É exatamente, a inveja foi a arma que matou Jesus. Eu falei que a inveja ela é um homicida quando ela parte de você para o outro. Só que hoje nós estamos falando da inveja, o que ela provoca no agente, na própria pessoa que está manifestando essa inveja. Mas a inveja no outro, ela é homicida. Foi a inveja que matou Jesus. A inveja dos fariseus. Por que os fariseus invejavam a Jesus? Por que chamavam ele de herege? Por que chamavam ele de Belzebu? Por que falava que ele estava operando pelo poder dos demônios? Porque aquilo... Aí eu vou trazer o exemplo. Porque aquilo que Jesus estava manifestando era algo muito poderoso, muito sobrenatural. E que eles desejavam manifestar e viver. Mas não para ajudar as pessoas, não para o reino, mas como maneira de ganhar dinheiro, de obter controle sobre as pessoas, de obter domínio político e domínio sobre os fiéis, sobre as pessoas. Então, o motivo pelo qual eles desejavam esse poder era para controle e perpetuação no poder político, né? Então, o desejo deles era o poder de Jesus, mas de forma corrompida. Só que como eles não podiam manifestar, carregar ali, eles queriam que matar Jesus. E eles mataram Jesus. Eles destruíram, na mente deles, eles destruíram o poder dele. Só que na verdade eles foram destruídos pela amarga inveja. Agora, a inveja é odiar aquilo que deveria ser objeto do seu desejo. Inicialmente, quando a inveja está no início, você deseja algo maravilhoso. Você deseja os grandes níveis do poder. Só que quando a inveja ela entra um pouquinho mais profundo, você não percebe. Eu quero que você entenda. Possivelmente você não estava percebendo que você estava gerando sentimento de repulsa, de raiva, de tal grandioso poder. Por você não ter fé suficiente, não crer que isso é possível. É possível se você cumprir as chaves que nós vamos falar aqui. É sim plenamente possível. Eu vou contar um testemunho para vocês. Então a inveja é odiar aquilo que alguém carrega, alguém manifesta, alguém possui. E algo que outrora era objeto do seu desejo, mas que você agora tem raiva. Ah, eu tenho uma raiva. Tem gente que eu já ouvi gente falando assim, eu tenho uma raiva desses pregadores que oram, que o povo cai no chão. Eu não sei se precisa disso tudo. Tem gente que a inveja tá num nível tão forte que ela fala assim, eu tenho raiva desse povo que fica aí falando em línguas, precisa disso. Eu tenho uma raiva
desse povo que fica aí falando glória, aleluia. Não precisa disso. É os invejosos. Os invejosos. Só que a pior inveja não é essa que se manifesta, que a pessoa fala, não. É aquela que a pessoa fica caladinha, guardando pra ela. Porque aí não tem como ninguém nem conseguir ajudar ela, sabe? Porque ela tá guardando aquilo calada. E aquilo tá matando ela que ninguém tá vendo. Porque quando a pessoa abre a boca, você olha, você fala, ei, não precisou nem do espírito de discernimento. Não precisou nem do dom do discernimento de espíritos aqui. A própria pessoa já se entregou ali. Ela é carnal e invejosa. Você tá entendendo? Agora, a inveja é um ardor, um ciúme excessivo, uma atitude ciumenta de alguém carregar, de alguém manifestar, de alguém realizar algo grandioso e que você não acredita que é possível você realizar, manifestar, operar e carregar na sua vida. Você tem ciúmes quando alguém diz assim, nossa, eu fui liberta, Deus me tocou, eu caí no poder, fiquei 3, 4 horas dentro do quarto. E aí você gera um ciúme, por que ela e não eu? Por que ela e não eu? Por que eu ainda não... Por que Deus não faz isso comigo? Por que Deus não me usa desse jeito? Só que as perguntas erradas, as afirmativas erradas. Por que comigo não? Isso comigo não funciona mesmo. É só algumas pessoas, alguns escolhidinhos de Deus, uns especiais de Deus, uns dignozinhos de Deus. Ei, acorda. Acorda. O ciúme, ele é uma energia. Anota isso. O ciúme é uma energia que precisa ser usada. Ó, a Gleiciane tá aqui contando do espírito de sabedoria, do espírito do poder, o poder de discernimento de espíritos. Isso precisa gerar ciúme em você? Precisa. Mas eu preciso usar esse ciúme como uma carga, como energia. Essa energia, ela precisa ser, ó. Pra quê? Para você começar a buscar, para você começar a conhecer, para você começar a se posicionar, para você começar a influenciar. Só que quando o ciúme, essa energia, anota isso, o ciúme é uma energia que, se usada para buscar, conhecer, ó, pensa numa energia louca. Talvez você nunca ouviu falar disso. Quem já ouviu falar que o ciúme da manifestação, da operação, do poder de Deus que alguém carrega, de uma experiência que alguém está contando, gera ciúme no nosso coração. E esse ciúme, ele é bom quando você utiliza essa energia do ciúme para você começar a buscar, começar a conhecer e começar a se posicionar para viver aquilo. Essa é a energia do ciúme. O ciúme é a energia da inveja. Então a inveja carrega uma energia chamada ciúme. E esse ciúme, quando essa energia, ela não é lançada para o alvo correto, essa energia entra como raízes de amarga inveja e gera repulsa, porque ela começa a travar a sua busca, travar a sua força para buscar para você e começa a travar qualquer possibilidade de você conhecer.
você não consegue buscar, você não consegue conhecer, você não consegue aprender, você não consegue acordar cedo para assistir uma live, você não consegue ir lá no YouTube e assistir um vídeo do início até o fim, você não consegue ir para um culto, participar, ouvir, ser ministrado, você não consegue porque o orgulho, pela inveja, ele já gerou ali uma barreira que você não crê para você mais, você não crê e além de não crer, você tem raiva de quem manifesta, você tem raiva de quem tá falando desse negócio. E aí quando pensar que não, você já tá com raízes profundas de inveja. E você nem, presta atenção, e você nem está cumprindo o chamado que Deus planejou para você. Nem igual ao que a outra pessoa manifesta e nem menor. Às vezes você olha assim, nossa, mas isso que o Benny Hinn fez, que ele faz é grandioso. Nossa, o que a Kathryn Kuhlman fez meu Deus, é muito grandioso. E aí você tá olhando para algo que é tão grandioso e você não faz nem o menos e nem o mais. Porque a inveja te paralisa. Ela te estagna, porque ela destrói. A inveja impede você de viver o seu chamado singular. Ela impede porque ela impede você de buscar, conhecer, se posicionar e influenciar a sua geração como voz profética. Então, anota essa chave, é uma chave muito poderosa. É permitido sentir ciúmes quando você ouve, igual quando eu ouvi, né? Quando eu ouvi, lá em 2021, eu escutei o Thiago Brunet falou assim, olha, sem poder, não vai cumprir teu chamado, não vai cumprir seu destino, é assim que ele fala. Não vai cumprir seu destino sem poder, não. Não vai cumprir seu destino sem poder, porque precisa ser revestido de poder. Deus vai te ungir. Aquilo me gerou um ciúme. Mais um ciúme tão grande. Eu não vou contar pra vocês o que eu fiz, mas eu fiz e deu certo e funcionou. E eu vou contar pra vocês quando eu for trazer as chaves, porque eu já vi que hoje eu não vou conseguir trazer as chaves. Mas eu vou finalizar aqui só o conceito de inveja para você. E para você ver agora as consequências. E hoje eu vou finalizar e amanhã a gente vai continuar e eu vou entregar as chaves. É muito, muito profunda essas chaves. Vai mudar a sua vida. Não, você não tem noção. Gente, quando eu vejo alguma coisa que alguém carrega, que alguém manifesta, e aí vem aquele ciúme, e eu já pego aquela energia e já converto ela e já coloco ela assim, ó, pro alvo certo. Eu canalizo ela pro alvo certo. Eu lanço essa energia que é um fogo pro um alvo certo e aquilo incendeia e aquilo provoca, meu Deus. Aquilo é maravilhoso. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Quem tá entendendo? Oh, aleluia. É isso. Possamos, aqui a Cassiana colocou aqui, que possamos aprender a usar a energia das nossas emoções para o reino. Isso aqui é domínio. Domínio próprio. Quando você sente o ciúme, você já sabe o que fazer com ele. Eu vou ensinar para vocês isso. Quando o ciúme é a energia que abastece a inveja, viu? Nós ainda estamos falando de inveja. O ciúme, ele é combustível da inveja. Ele é que nutre as raízes da inveja. Olha o que diz nesse versículo aqui, ó. Isaías 26, versículo 11. Diz assim, para você ver que a inveja ela é destrutiva. Senhor, quando a tua mão estiver levantada, eles provavelmente não verão. Porém, eles certamente verão e serão envergonhados pela inveja deles em relação ao povo. Sim, o fogo de teus inimigos os devorará. Quando o povo de Deus está
cheio de inveja, ele sempre vai ser envergonhado e consumido pelo fogo do inimigo, devorado pelo fogo do inimigo. Por quê? O fogo do inimigo é a própria inveja, que nos destrói, que nos autodestrói. Então, ela é destruidora, consumidora e traz vergonha. Traz vergonha. A inveja traz vergonha. E eu quero que você anote o versículo que diz em Marcos capítulo 15, versículo 10, que fala assim: porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Jesus, porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. E eu preciso dizer uma coisa para você. Você que quer viver altos níveis de poder de Deus, manifestar altos níveis do poder de Deus, viver nos altos níveis do poder de Deus, você precisa limpar, pelo poder do Espírito Santo, toda raiz de inveja do seu coração. Mas você também precisa guardar isso no seu coração. Quando você se torna livre da inveja, você se torna alvo dela. Se você não carrega a inveja no seu coração, você é alvo de inveja. E eu vou dizer uma coisa pra você, não é fácil ser alvo da inveja. Mas é muito melhor ser alvo da inveja dos fariseus do que você nutrir a inveja no seu coração. Porque quando você torna-se alvo da inveja dos fariseus, é sinal de que o poder de Deus, a glória de Deus está sendo manifestada na tua vida. E você carrega e manifesta a glória dele. E você faz a vontade dele. E você não está cumprindo e obedecendo e fazendo a vontade de homens e agradando a homens, porque você está agradando a ele. Então, coloque assim: eu prefiro ser alvo da inveja do que carregar a inveja no meu coração. E eu vou te dizer: Gleiciane, mas eu não quero ser alvo da inveja. Então, você tem que ir pro céu logo, ou você tem que ser alguém invejoso. Porque ou você é invejoso ou você é alvo de alguém que é invejoso. Não tem como você correr disso. Enquanto você estiver aqui nessa terra, se você decidir buscar, conhecer, se posicionar e influenciar uma geração no poder, nos altos níveis do poder de Deus, você será alvo de inveja. E glória a Deus. Eu tenho pregações que eu já fiz, porque quando eu comecei a sentir os ataques da inveja contra a minha vida, nossa, eu sofri demais. Eu sofri demais. E enquanto eu não entendi que isso é natural, eu preciso entender, eu tenho armas para me blindar contra a inveja que é lançada contra a minha vida? Tenho. Nós temos sim. Só que hoje o foco é a inveja que porventura eu tenho gerado do meu coração em relação aos outros. Até mesmo lendo a Bíblia. Até mesmo assistindo a ministração. Para quê? Para que você não seja impedida. Não seja impedida pela trava. Que essa trava da inveja não venha impedir você de buscar, de conhecer, de posicionar e de ser uma influência como voz profética nessa geração. Tá entendendo? Porque a inveja, ela destrói, ela mata o seu crescimento próprio. Coloca no chat. A inveja mata, destrói o seu crescimento próprio. Você não consegue crescer. Você não consegue romper. Não consegue. E a sua vida, sabe, morte prematura? Pessoas que morrem cedo. Pessoas que morrem cedo. 30 anos, 40 anos, 50 anos. Se fosse para nós fazermos uma perícia, né, no coração dessa pessoa,
você iria encontrar raízes profundas de inveja. E eu vou deixar uma referência para nós finalizarmos, para você entender o grau disso. Eu quero que você anote a referência, Gênesis capítulo 30, versículo 1. E vendo Raquel, que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos ou eu morrerei. Você já tinha parado para pensar que Raquel morreu cedo? Raquel morreu cedo. Raquel morreu jovem. Quando deu à luz a Benjamim, Raquel morreu. E ela morreu, a Bíblia diz, e você pode, né, como bom estudioso da palavra, dizer: não, Gleiciane, ela morreu porque Jacó amaldiçoou quem estava com os ídolos de Labão. Beleza. Lembra que nós falamos no início que a inveja é maldição? A primeira coisa que a inveja faz na minha e na sua vida é trazer maldição para mim e para sua vida. No próximo nível, a inveja, ela começa a impedir você de crescer. Você não cresce, você não cresce. Veja que Raquel não era frutífera, ela era estéril. Ela não era estéril por acaso, ela era estéril porque ela era invejosa. A inveja traz esterilidade para minha e para sua vida. Que toda raiz de inveja seja queimada pelo poder de Deus nesta hora. Para que vidas, Pai, comecem a frutificar. Para que úteros, o Senhor está me falando que úteros de mulheres serão abertos e abertas. Úteros físicos, úteros maternos físicos. E o Senhor, a palavra que o Senhor trouxe hoje é sobre frutificar espiritualmente, mas o Senhor está dizendo que quando você tomar posse das chaves, você vai ser liberta e o seu útero, o seu ventre vai começar a gerar. O Senhor está falando com uma pessoa específica, que o Senhor está me revelando claramente. Raiz de inveja trouxe esterilidade. Nossa, poder de Deus muito forte. Esterilidade. Todas as vezes que você conhecer uma mulher que tem esterilidade no útero, você vai lembrar dessa palavra. Gênesis 31. E a esterilidade, ela é momentânea. Só que o outro nível da inveja é quando essa inveja chega num nível tão profundo que é a morte prematura. A morte prematura física, real, e a morte prematura de projetos, de planos, do chamado, daquilo que Deus chamou você para viver aqui nessa terra. Não permita que a inveja crie raízes no seu coração. Não permita que a inveja venha trazer maldição para a tua vida, venha trazer destruição para a tua vida, venha trazer impedimento no seu crescimento e muito menos que a inveja venha trazer morte para a sua vida. Quem pegou a sequência, os níveis da inveja? Os níveis da inveja. O primeiro nível da inveja, ela traz maldição. O segundo nível da inveja traz destruição. O terceiro nível da inveja traz morte física e espiritual. Eu vou orar com você e nós vamos continuar esse conteúdo amanhã, se Deus quiser. Amém? Eu quero orar e pedir ao Senhor que esteja tocando no seu coração, que esteja purificando o seu coração. O terceiro nível é esterilidade, o Espírito Santo está me falando. A esterilidade. E o quarto nível é a morte. Esterilidade.
você não gera fruto. Você não gera, você não produz. Então você se torna alguém infrutífero no reino. Você se torna alguém que não manifesta e você não gera o quê? Discípulos. A essência da palavra que o Senhor me deu para trazer. Você se torna infrutífero. Você não é capaz de influenciar outras pessoas. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Nossa, o poder de Deus é muito forte. Eu não tava vendo os comentários, agora que eu vi que tava travado aqui pra mim. A inveja mata e destrói o crescimento próprio, isso. O versículo... Alguém perguntou aqui do versículo? É Gênesis 30, versículo 1. Vocês viram que nós estamos nos níveis da inveja? O Espírito Santo trouxe hoje, assim, como o Senhor me deu essa palavra, assim, foi uma explosão de revelações. Essa palavra, ela veio assim como muito forte. Então, o Senhor hoje trouxe o conceito de inveja e o Senhor trouxe os 4 níveis da inveja. Então, os 4 níveis da inveja para você entender o que é a inveja. Então, os 4 níveis da inveja. E amanhã nós vamos trazer um pouco mais profundo, né? E nós vamos falar sobre as chaves, tá? Amanhã nós vamos falar sobre algo que a inveja destrói, muito forte, que é a autovisão, né? A autovisão de poder. E as chaves de como romper com essa inveja e usar o ciúme como combustível para os altos níveis do poder na sua vida, de Deus no poder na sua vida. Amém? Então, eu vou orar agora com você em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu ministro, Senhor, o poder do Senhor, Espírito Santo, sobre cada vida nesta hora. Senhor, eu não conheço o coração dos teus filhos ou das tuas filhas. E eu não sei em qual nível de inveja, Pai, o coração deles e delas, Senhor, já estava. Se já havia gerado morte, se havia gerado destruição, se já havia gerado esterilidade, se já havia trazido maldição para suas vidas. Mas eu quero pedir, Senhor Espírito Santo, que pelo teu poder nesta hora, que o Senhor libere, Senhor, sobre cada coração nesta hora. Eu quero te pedir que você toque no seu peito nessa hora aqui, ó, no seu coração. Coloque a mão direita no seu coração. Senhor, eu ministro em nome de Jesus o fogo do teu poder nesta hora, queimando toda a raiz em todos os níveis da inveja. Queima agora, em nome de Jesus, pelo fogo do teu poder, Espírito Santo, toda maldição que foi gerada no seu coração pela inveja. Queima agora pelo poder, em nome de Jesus Cristo, toda destruição, toda necrose, toda raiva, toda ira, todo ciúme que trouxe para sua vida destruição. Queima agora com o poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Queima agora toda infertilidade, toda esterilidade espiritual e física. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama agora do teu fogo, do teu poder, Pai. Vai queimando, vai ardendo agora, vai queimando com o teu fogo, ó Espírito Santo, toda infertilidade, toda obra infrutífera na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. E eu agora, Pai, peço ao Senhor que seja agora queimado e destruído toda morte espiritual, toda incredulidade espiritual e todo o espírito de morte que veio habitar para essa vida por causa da inveja. Eu agora ordeno, sai em nome de Jesus, sai espírito de morte dessa vida, em nome de Jesus agora, porque essa vida agora tomou consciência e ela agora repele, e ela expulsa, e ela repudia, e ela renuncia. Todo o espírito de morte, todo o espírito de esterilidade espiritual e física, sai agora em nome de Jesus Cristo. Você, espírito de esterilidade que veio por causa da inveja,
Você, espírito de esterilidade e destruição que veio por causa do espírito da inveja. Você, espírito de destruição que veio pela inveja. Você, espírito de maldição que veio pelo espírito da inveja. Você, espírito de morte física e espiritual. Você, espírito de esterilidade física e espiritual que veio por causa do espírito da inveja e por causa de toda a energia e toda a obra da carne da inveja. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso e eu clamo agora pela aplicação e pelo derramar do poder do Espírito Santo nesta hora. O fogo consumidor do Espírito Santo vai queimando, vai destruindo, vai removendo todo impedimento, toda barreira, toda trava agora em nome de Jesus, tudo aquilo que estava bloqueando o seu crescimento, tudo que estava impedindo você de crescer, tudo aquilo que estava impedindo você de enxergar as grandiosas promessas e viver o reino de Deus, tudo aquilo que estava sendo trava e impedimento para você viver uma vida no reino de Deus espiritual, madura, como filha, como filho amado do Senhor na terra, agora em nome do Senhor Jesus. O fogo do Espírito Santo sopra nesta hora sobre a tua vida. Em nome de Jesus, no 3, que você inspire e respire profundamente. Amém? Em nome de Jesus agora. 1, em nome de Jesus. 2, em nome de Jesus. 3. Que o fogo consumidor do poder do Senhor Espírito Santo queime todo o mal. Em nome de Jesus, que você receba a libertação. Que você receba uma consciência agora purificada pelo sangue de Jesus. Purificada pelo poder do Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu ministro a graça, a paz, a consolação e o poder do Espírito Santo. Que você seja guiada, nutrida pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, força e coragem para ser liberta e para viver os mais altos níveis do poder de Deus. Para que você possa buscar, conhecer, posicionar-se e influenciar essa geração como voz profética que você foi chamada para viver e para fazer nesse tempo, nessa geração. Em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Eu quero deixar aqui um convite para você se inscrever na nossa imersão Despertar dos 9 Dons Espirituais, que acontecerá no dia 16, a partir das 2 horas da tarde. Será no Zoom. Para você se inscrever, você precisa entrar no link que tá lá na bio, entrar na comunidade. Lá na comunidade tá fixado lá um recado de como você segue todas as instruções para participar dessa imersão. E será grandioso, será poderoso. Grandiosa manifestação e operação do poder de Deus na sua vida, para que você seja um canal e um instrumento de Deus, para que você possa manifestar e operar nos altos níveis do poder de Deus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amanhã nós traremos aqui as chaves e mais conteúdo, porque realmente é muito profundo. Um beijo no coração de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus por tudo.